Olá, meu nome é Mônica Cintrão. A nossa disciplina se chama Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. O objetivo da nossa disciplina é fazer uma descrição e caracterização dos principais fenômenos e processos de desenvolvimento humano, do período pré-natal até a morte, em diferentes contextos socioculturais. O conteúdo programático da nossa disciplina está dividido nos dois momentos, nas duas etapas do ciclo vital, do ciclo da vida. Então, um primeiro momento, que seria a primeira etapa da vida, concepção, gestação e parto, período de 0 a 2 anos, que é a primeira infância, período de 2 a 6 anos, a segunda infância, o período de 7 a 11 anos, a terceira infância, e aí termina a primeira etapa da vida com a puberdade e a adolescência. Depois entramos na segunda etapa da vida, com o desenvolvimento do adulto jovem, que vai de 18, 20 até 40 anos, e depois o desenvolvimento na meia-idade, 40 a 65 anos. Encerramos então o ciclo da vida e o nosso curso com o envelhecimento e a morte. Então este é o percurso do ciclo da vida e é o conteúdo que estamos estudando, que vamos estudar nesta disciplina. Então, dando continuidade, a esse percurso do ciclo da vida, vamos retomar a fase do adulto na meia-idade, que seria de 40 a 65 anos. É um período também chamado de amadurecimento, idade madura, idade adulta propriamente dita e idade da plenitude. Para muitos autores, este é um momento de muita satisfação, de muito prazer, de muita realização. Se as escolhas feitas na juventude, o projeto de vida traçado na juventude foi executado com êxito. Então é um momento de avaliar as decisões tomadas na vida e de verificar se essas decisões foram certas, foram acertadas. Esse período da meia-idade é dividido em 2 subperíodos. Então, um chamado de vida adulta média, que vai de 40 a 50 anos, e a vida adulta tardia, que vai de 50 a 65 anos. Ambos fazem parte da meia-idade, mas são subdivididos para que o estudo fique um pouco mais detalhado. Então, vamos ver essa vida adulta média, que vai de 40 a 50 anos, que é o amadurecimento propriamente dito. É atingido quando a pessoa cuida de coisas e outras pessoas. Então, é um momento em que o sujeito humano se sente apto, capaz, tem inclusive uma necessidade interna de ser cuidador, de poder cuidar das gerações mais novas e também das gerações mais velhas, como os pais que envelhecem, os avós. Então, é um período em que essa maturidade permite um sentimento, uma disponibilidade não só externa, mas interna também, para cuidar do outro. Então, esse amadurecimento envolve a harmonia das funções que supõem o autogoverno, visão global objetiva do mundo, aceitação das limitações, aceitação de responsabilidades e autoconfiança e serenidade. É como se o sujeito estivesse agora por conta de si próprio, Ele não tem tantas questões relacionadas a que cuidem dele. É o momento agora dele cuidar das pessoas, como se tivessem invertido os papéis. A isso os autores chamam de capacidade generativa. O que é a capacidade generativa? Preocupação em orientar as novas gerações, inclui produtividade e criatividade, precisa se sentir útil e valorizado por aqueles que orienta. Então é um sentimento, tanto o homem como a mulher, de poder cuidar, das outras pessoas, tanto no trabalho, dos funcionários mais jovens, ou também dos funcionários mais velhos, quando assim o precisam, como também as pessoas da família. Então existe todo esse sentimento de cuidar do outro. O segundo subperíodo da meia-idade seria adulto tardio, a vida adulta tardia, que vai de 50 a 65 anos, é a segunda parte da meia-idade. É aquele período de paradoxos
em que o sujeito tem uma série de confortos, uma série de tranquilidades, não é, em relação ao cumprimento de trabalho, ao cumprimento das tarefas familiares, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, ele perde muitas coisas que antes ele tinha. Então, por isso, paradoxo é a vivência de duas coisas ao mesmo tempo, só que coisas muito diferentes, né? Coisas vividas ao mesmo tempo, mas de maneira paradoxal, diferentemente. Então, aqui temos um exemplo desse período de paradoxos. Satisfação conjugal e profissional, então há toda uma disponibilidade para viajar com o parceiro, para passear, para curtir cinema, teatro, um lazer, um entretenimento, mas ao mesmo tempo tem o declínio físico, não é? A pessoa já não tem toda aquela resistência que tinha anteriormente. Um outro exemplo é que os papéis profissionais e familiares se afrouxam. Por quê? Porque não tem aquela responsabilidade de cuidar do filho pequenininho, dar banho, dar comida, ir buscar nos passeios, né, quando crescem um pouquinho. Os filhos já são adultos, independentes. Então, os papéis, não é, profissionais e, no caso, familiares, eles não têm aquela obrigatoriedade que tinham anteriormente. Profissionalmente, então, o profissional nessa área é um profissional já com bastante tempo de trabalho, de experiência, então ele já exerce o ofício com uma certa tranquilidade, algumas vezes até exerce cargos de chefia. Ao mesmo tempo, vem a aquisição de novos papéis que muitas vezes não foram escolhidos, né? Como sogro, sogra, avô, avó. Né? Então, essa aquisição de novos papéis requer do sujeito um amadurecimento, né? Um recolocar-se no ciclo da vida. Exercem influência sobre o casamento dos filhos, então muitas vezes afirmam, não é hora de casar, não quero que você case ainda, espera um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo não conseguem, né, exercer influências sobre o tempo certo do nascimento dos netos ou do aparecimento dos netos. Os filhos muitas vezes decidem, o casal decide, e é um papel que o adulto tardio tem que assumir como algo dado pronto. E a mesma coisa ele não tem como evitar a invalidez, o adoecimento, o envelhecimento dos pais, não é? Então, esse seria o paradoxo, mais um paradoxo, né, que poderíamos ver. Além disso, né, existem alguns aspectos que fazem com que o adulto tardio perceba que está envelhecendo, e isso muitas vezes pode gerar uma série de crises, não é? Modificações físicas seria um exemplo, menor resistência, lentidão física, cansaço geral, perda da elasticidade, perda do vigor e do tônus. As modificações corporais, rugas, cabelo branco, queda de cabelo, uso de óculos. E socialmente, não é? Ele passa a ser tratado como uma pessoa mais velha. Passa a ser chamado pelas gerações mais novas de senhor, senhora, e isso pode gerar um certo desconforto. A elaboração, não é, do luto pela juventude perdida e pelos objetivos não alcançados é uma das tarefas, não é, muitas vezes, que o adulto médio, tardio, tem que de alguma forma elaborar. Não é? Coisas que ele fazia antes e que agora ele não pode mais fazer. A idade avançada dos pais ou a própria morte dos pais faz com que ele se perceba como a próxima geração a envelhecer e morrer, não é? E isso, de alguma forma, pode levar a uma crise da meia-idade, a famosa expressão crise da meia-idade. O que seria a crise da meia-idade? A vivência de todas essas transformações, todas essas coisas diferentes que acontecem agora nesse momento do ciclo da vida, se o adulto não se preparou, se o sujeito não se preparou anteriormente, isso pode levá-lo a uma crise. A crise é interna, é a crise do próprio sujeito. Como poderíamos dar um exemplo de uma expressão de crise? É o adulto tardio que nega a própria fase em que se encontra, não é? Seria faz plásticas, usa roupas de pessoas mais jovens do que daquele ciclo em que ele se encontra, há uma retaliação em relação às pessoas mais jovens,
não é? Acha sempre que as pessoas mais jovens não sabem, no meu tempo eu fazia diferente, porque no meu tempo... Então, isso é uma forma de negação e muitas vezes leva a uma depressão, sendo necessário o uso de medicamentos. Um outro aspecto, não é, da vida adulta tardia é a síndrome do ninho vazio. O que seria, não é, a síndrome do ninho vazio? Filhos crescidos, casados, independentes, deixam os pais com menos obrigações e mais sozinhos. O casal vê-se novamente sozinho e com necessidade de fixar novas metas. Tornam-se avós e precisam cuidar de seus pais envelhecidos. Vejam quanta coisa acontece, não é? E que acaba gerando nesse casal uma solidão, um sentimento de solidão. Eles iniciam enquanto casal e os cuidam, passam grande parte da vida, do ciclo, cuidando dos filhos e vão envelhecer, vão chegar nessa fase sozinhos novamente, onde os filhos não precisam mais, cada um dos filhos já toma um caminho e, da mesma forma, o cuidado com os pais. Perceber o envelhecimento dos pais gera também bastante sofrimento no adulto tardio. Então, o que seria uma vida saudável na meia-idade, não é? Então, de 40 a 65 anos, o que se espera nessa meia-idade em termos de prevenção, para que não acabe desembocando na questão da crise? Saúde nas outras etapas do ciclo vital, então, todas aquelas atividades esportivas, aquela questão de não fumar, não beber, passar noites em claro, tudo isso antes, para quando chegar nessa fase, o adulto ter uma qualidade, não é, de vivência de ciclo melhor. Momento certo para os acontecimentos familiares e profissionais, algo que eu já comentei com você e que diz respeito a, em cada momento do ciclo, o sujeito viver de acordo com todos os sujeitos da mesma idade. Então, casar quando todos estão se casando, ter filhos na mesma época que todos têm. Anteriormente seria entrar num curso superior, profissionalizar-se, não é? Quando os filhos estão maiores, todos mais ou menos com a mesma idade dos filhos dos amigos. Chegar nessa fase dos 50, 65 anos, 40, 50, 65 anos, com pessoas da mesma idade para ter lazer junto com essas pessoas, né? Isso vai favorecer uma vivência da meia-idade sem crise. Elaboração das crises, se forem inevitáveis, não é como divórcio, perda de emprego, perda de filho. Se houver qualquer tipo de instabilidade, de problema, não é? Que interrompa de alguma forma a naturalidade do ciclo, que a pessoa tenha a condição de elaborar, superar resilientemente e continuar prosseguindo. Não consumo de drogas na fase adulto-jovem, medicamentos que alteram o humor, então o uso de medicamento nessa fase também é prejudicial, evitar-se, não é? Características de personalidade, então uma pessoa que teve um desenvolvimento anterior bastante conturbado internamente, nessa fase haverá uma potencialização e aí a pessoa pode ter problemas mais sérios, e uma família afetiva, boa autoestima na adolescência, na juventude, nas outras fases. Essa estrutura também familiar é fundamental para isso. Então vamos ver a nossa interatividade. Eu vou ler para você. Toda pessoa na vida tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. A partir dos estudos realizados, podemos dizer que a frase acima corresponde a que característica e a qual momento do ciclo vital? Assinale a alternativa correta. A. A essência da generatividade, deixar sua marca no e para o mundo, na vida adulta média. B. Síndrome do ninho vazio, na vida adulta tardia. C. Planejamento de um projeto futuro na juventude. D. Crise da meia-idade. E E. Depressão na velhice. Então, alguns minutos para você verificar qual é a resposta correta e já retornamos.